Sejam bem-vindos, Torá, Orgoim, Instrução e Luz para as Nações. A instrução de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 25 e no versículo 5. E o tema de hoje é estabelecendo o trono do rei. O capítulo 25, o versículo 5 nos diz: remova o perverso da presença de um rei, e seu trono será estabelecido com retidão. Leitura em hebraico: Hagu Hashal Lifnei Mele Veikon Bat Sedek Kiso. Hagu. O Haguf é o corpo. Hashá, mal. Lifnei, antes. Mele, rei. Veikon, e prepare, ou preparação. Bat Sedek, com razão. Kiso, sua cadeira. Aqui, quando ele fala a respeito de o corpo mau, antes do rei, ou seja, é preciso retirar uma presença do mal de diante de um rei. Quando fala a respeito de corpo, Haguf, está falando a respeito de a presença de uma pessoa. A presença, retirar a presença de uma pessoa de diante do rei, retirar as suas ideias, retirar as suas possibilidades de ter qualquer vínculo ou contato com o rei. Porque nós sabemos que todos os reis, eles tinham seus conselheiros, e alguns dos conselheiros, eles não tinham uma boa índole, eles não tinham um bom caráter. Então, quando fala sobre rachar, fala sobre mal. Mal, quando fala a palavra mal, está falando sobre sem regularidade, algo que desregula e desequilibra para que alguém não venha executar o que deveria ser executado de acordo com o que é esperado dele. O rachá, quando ele está na presença de alguém, ele provoca negatividade, ele traz comportamentos para essa pessoa, comportamentos errôneos, comportamento de práticas injustas, de práticas que não é aprovadas ou aprováveis. Então nós vemos que o conselho aqui, a instrução é: retire o mal de diante do rei para que você possa fazer uma preparação, veicom, e prepare com razão a sua cadeira. Quando está falando de cadeira, está falando sobre o trono. Quando o mal ele é retirado de diante do rei, quando ele não é mais um conselheiro do rei, quando ele não tem mais acesso ao rei, quando ele não pode mais influenciar o rei com a sua má conduta, com a sua má índole, com o seu mau comportamento, os seus maus conselhos, agora é colocado diante do rei pessoas que são pessoas do bem, pessoas boas, bons conselheiros, bons orientadores, bons instrutores, que irão agora, com sua influência, influenciar o rei a firmar a sua cadeira e praticar a justiça. Quando fala que Batsedek, com razão, está falando sobre a capacidade de alguém de avaliar, de planejar, calcular, pensar e decidir da forma correta. Essa pessoa, quando ele está firmado, quando ele está firme, está seguro, cercado de pessoas que têm boas intenções e que quer ver o crescimento do reino, ele cercou-se de pessoas boas, e aí agora ele começa a agir pelo lado racional, e não com indignidade, com injustiça, com imoralidade, com severidade exagerada, com rigor desmedido, mas ele começa a raciocinar.
ele começa a ter tempo para pensar, para poder avaliar, para poder julgar corretamente a causa das pessoas. Porque o julgamento é quando você dá a cada um aquilo que é seu por direito. É quando você simplesmente você não favorece um e desfavorece o outro. Você faz exatamente o que é correto. Mas quando você tem um rachá diante de você, simplesmente ele se acha no direito de intrometer-se nas suas decisões, no que você vai fazer. Geralmente nós podemos notar que quando tomamos uma decisão de fazer algo que é correto, nós geralmente ouvimos, algumas coisas querendo intrometer-se na nossa decisão para botar obstáculos e sugerir ou botar alguma coisa para poder desanimar, para poder mostrar para você que isso não é o caminho correto e expor a opinião. É como se essa pessoa ele estivesse ali querendo governar você de fora. Você está no trono, você está no controle, porque estar no trono, estar na cadeira como um rei, significa que você está assumindo o controle da sua vida, você está assumindo o controle das suas decisões, das suas ações, e a forma que você vai agir agora para com aqueles que estão de fora, você vai começar a agir com razão, com justiça, com dignidade, com honra, com moralidade. E aí você começa, se você se cerca de rachá, você começa a ouvir as opiniões dos rachá. Mas quando você se livra do rachá, que é o mal, você agora se cerca do bem, você começa a ouvir coisas negativas, positivas. E essas coisas positivas, todas elas irão consolidar, irão ajudar você a se firmar e você se segurar e você ter mais tempo. Porque quando você é orientado, é instruído, é aconselhado por um bom conselho, aquilo faz com que você reflita e você refletindo, você começa agora a ver as coisas de forma diferente. Você passa a pensar do lado tov, do lado bom, e não do lado ra, do lado mal. Com isso, nós notamos aqui que essa instrução de Salomão é que nós devemos retirar das nossas vidas tudo aquilo que é mal. Porque nós sabemos que quando vamos fazer um vaso de prata ou um vaso de ouro, primeiramente, para poder se fazer um vaso de prata, precisa-se tirar toda a escória da prata. Então, o crisol é para a prata. Então, o crisol, ele faz essa separação, tira a escória da prata, e quando essa escória é tirada, então, vai se fazer um vaso puro, um vaso adequado. Mas se não tirar essa escória, quando o vaso ele for fabricado, o mal vai estar lá. Então, se uma pessoa ele assume o controle da sua vida, se ele está sentado na sua cadeira, está sentado no seu trono, mas mesmo assim ainda há em seu coração, há em sua mente o mal, a escória está lá, ele não vai conseguir executar a sua função com prioridade, com razão e com justiça. Assim como o forno é para o ouro também, para se fazer um vaso de ouro, nós sabemos que precisa passar pelo forno. E quando passa pelo forno, então aí nós teremos um material puro para a fabricação de um objeto puro, sem nenhum tipo de impureza, e ali ele será utilizado na sua autenticidade. Para o ser humano ele poder expressar-se, viver e mostrar verdadeiramente quem ele é, ele precisa retirar o mal da sua vida. E ele precisa passar por um processo, pelo crisol, pelo forno. Quando ele passa pelo fogo, então ele vai ser purificado. Então todos nós precisamos nos purificar do mal externo e do mal interno. Essa é a instrução de hoje para nós. Um abraço a todos, tudo de bom, que o Eterno abençoe.